Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, boa tarde. Oi, Alisson, tudo bom? Gente, olha só. Hoje, para quem não viu a aula da semana passada, vocês precisam assistir. Não se esqueçam, tá? Que eu não sei se vocês se lembram, mas na aula passada foi aquele dia que choveu muito. Parece que toda quarta-feira chove muito, né, nesse horário. Aí foi o dia que várias pessoas da cidade ficaram sem luz. Então, se você não viu a aula da aula passada, você precisa ver para fazer sentido a aula dessa semana, tá? Que bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui o texto do livro, né? Porque na aula da semana passada eu acabei os slides, né? E aí ficou faltando um pouquinho e eu quero ler com vocês essa parte que faltou, tudo bem? Oi, Bianca, boa tarde. Bianca, tô aqui comentando com o pessoal que vocês precisam, quem não viu a aula da semana passada, quer dizer, da outra aula, né, que foi o dia da chuva, que vocês precisam ver. Foi o dia que choveu. Ai, peraí. Não é esse. Esse aqui. E aí eu quero que vocês vão lá para a página 12. A gente estava falando, né, lá na explicação, faltou isso daqui, que é o finalzinho ali da questão da relação da China com o Brasil, né? Que é o que a gente estava estudando. A gente está estudando a América, caso vocês não lembrem. Tá bom? Tá bom, então. A atividade avaliativa está chegando e é sobre esse capítulo aqui de geografia, tá? Alguém quer ler? Se quiser, fala eu aí. Então, na página 12 do livro 3, esses investimentos. Não sei quem é, mas abre aí o áudio porque eu não consigo ver. Opa. Vai, Bianca, pode ler. Tá. Esses investimentos rendem lucros ao Brasil, mas também tornam o país dependente da economia chinesa e de suas oscilações. Por exemplo, se a China diminui seu ritmo de crescimento, diminui também a importação de produtos brasileiros. Embora o Brasil tenha outros parceiros comerciais, nenhum deles consegue suprir a queda de importações do mercado chinês, hoje o maior do mundo. Outro problema é que, ao destinar aos investimentos para exportações, o Brasil pode estar deixando de suprir a demanda interna ou de atender às próprias necessidades. Obrigada. Na página anterior, já que vocês acho que não viram, né, a aula da semana passada, mas assistam. Fala que a China, como é o nosso maior comprador, né, cerca de 19, eu só estava conferindo, né? 19% de tudo aquilo que a gente vende, a China compra. O segundo lugar, que é os Estados Unidos, é 12%. Então a China é o nosso maior comprador de longe. A gente até falou sobre isso na semana passada, né, na outra aula. Essa questão acabou gerando um impasse para o Brasil, porque a gente tem esse maior comprador, o que é muito importante, porque a nossa economia é muito baseada nisso, né? É fundamental que eles continuem comprando para que a gente tenha lucro estrangeiro, né? A balança comercial esteja um pouco mais favorável. Gente, anota aí no caderno de vocês. Balança comercial favorável está na página 8. Vou entender depois por quê. Gente, então, esses investimentos que a gente estava falando agora, né? Até de exportação, acaba sendo, do mesmo jeito que é bom, é preocupante. Porque toda vez que a China tem uma certa retração na economia, digamos que ela está passando por um momento de crise econômica, qualquer coisa assim, a nossa economia diretamente tem um impasse também, porque a gente é dependente deles. Se eles não têm dinheiro para comprar, vai fazer o quê? Não tem outra pessoa que compra igual eles? Porque mesmo os acordos, que, por exemplo, como eu já disse para vocês, eu gosto bastante de ver a BBC, né? E eles têm vários vídeos que resumem no YouTube, quem não tá com tempo para ler, etc. Vocês deviam ver. Tem 5 minutos cada vídeo, é muito importante. E aí eles estavam comentando sobre, tipo, por exemplo, uns acordos que o nosso presidente atual fez com o Trump, né? Deles comprarem cana-de-açúcar, comprarem o nosso açúcar e tudo mais.
O negócio é que eles também produzem. Quando o negócio apertou para eles não compraram da gente, porque eles precisam valorizar eles, né? Mas a gente também precisa valorizar a gente. Então, gente, essa questão econômica é muito complicada. A gente não tem um outro acordo comercial como nós temos com a China. Por isso é que às vezes é preocupante o que o nosso presidente fala, com certeza. Vamos falar, não, eu tô falando mal de algum partido político, alguma coisa assim? Não. Estou falando de relações exteriores, tá? Quando, por exemplo, alguém do governo, como aconteceu no ano passado, no início desse ano, quando a pandemia começou, né? Várias pessoas do governo começaram a falar mal da China. Gente, isso pode dar questões muito drásticas econômicas, tá? Porque o nosso país depende muito deles. Imagina se eles ficam com raiva e decidem parar de fazer a economia com a gente. A gente vai perder o nosso principal acordo econômico, tá? É importante? É lógico que é. Não dá para fingir que não é importante. Você pode ser até contra, pode ser muito a favor do presidente ou da bancada que está hoje. Mas você tem que pensar globalmente, porque vivemos em um mundo globalizado. Não apenas no efeito que a gente causa diretamente, mas as coisas que a gente fala têm efeito em outros locais. Então tem que tomar cuidado sim, tá? E nessa parte aqui de baixo, eu sei que é do parecer da lei, né? Do ler e descobrir, que tem relação com a questão ali de cima, mas acho importante a gente ler um pouquinho sobre isso, tá? Se alguém quiser ler, fala eu aí no chat. Mas fala sobre estrangeiros já correspondem por 70% do investimento em infraestrutura do nosso país. Um levantamento mostra que o capital externo está avançando no setor de infraestrutura. É o dinheiro vindo de fora que tem garantido o investimento em petróleo e gás, eletricidade, água, transporte e comunicações dos países. Os estrangeiros, que em 2010 representavam 27% dos investimentos privados em infraestrutura no Brasil, agora são 70%. Gente, e esse dado aqui é de 2018, né? Algumas coisas mudaram de lá para cá, tá? A crise econômica fez os investidores nacionais perderem relevância, né, nas obras de infraestrutura. Nesse período, o volume total de investimentos privados anunciados no setor também despencou, de 140 bilhões de dólares em 2010 para 49,3 bilhões no ano passado. Coisas que esse dado deve ter mudado. O nosso atual presidente, por exemplo, que é 2018, né, para frente, ele é meio a favor de privatizações, então ele não deve ter aumentado a infraestrutura do Estado, né? Vinda diretamente do Estado. Outra coisa, ainda um problema, é que a gente teve uma crise mundial com a pandemia e vários empreendedores, né, de fora que estavam aqui para apoiar, né, o crescimento econômico, enfim, dinheiro, né, geração de lucro, deve ter saído porque deve ter voltado para o seu país de origem. Então, várias questões devem ter mudado desses dados para agora, tá? Os dados são um levantamento da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da globalização econômica, com base nos investimentos privados anunciados para o setor e coletados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior, né, e Serviços. Os estrangeiros, segundo o estudo, têm investido mais em projetos novos, cuja potência para gerar emprego e renda é maior do que os brasileiros. Desde 2004, a parcela de capital externo destinada a projetos que começam do zero foi de 28% entre 23% do capital nacional, tá? Gente, página 13. Quem pode ler aí para mim sobre o México? Bem importante, tem atividade sobre isso na atividade avaliativa. Quem puder, abre o chat aí, por favor. Posso? Pode falar. O México é a dependência do capital estadunidense. O México é um dos primeiros países mais industrializados da América Latina, ao lado do Brasil e da Argentina. Assim como os outros dois países latino-americanos, seu processo de industrialização teve início no final do século XIX, de forma incipiente e pouco expressiva.
Apenas no decorrer do século XX, por influência do capital externo, a industrialização começou de fato a crescer. Atraídas pela oferta de mão de obra e de matérias-primas baratas, as empresas multinacionais passaram a dominar o parque industrial mexicano. Os setores têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico foram aqueles que mais se desenvolveram. Atualmente, a indústria mexicana é bastante diversificada. Obrigada. Então, a gente está vendo aqui, né, que a questão da indústria mexicana parece com a nossa, né, por enquanto. Nesse processo de ter sido lenta, ter demorado de começar, né? Lembra, ela é um país da América Latina, então faz parte aqui. Então, ela está principalmente nesses setores aqui, né, os setores de base, tá? E pode continuar aqui, porque a gente vai focar nessa parte aqui, ó. Continua, por favor. Em qual parte? Pode ler. Ali nas Continua. reservas? Aham. Tá bom. As reservas petrolíferas abundantes no México desempenham um papel importante nesse processo. Entre as décadas de 1970 e 1980, o crescimento econômico do país foi financiado, em grande parte, pelo capital obtido com a exportação do petróleo. Gente, então o petróleo O pode parque ocupar isso, tá? Esse capital, então, que gera esse movimento é exatamente pela exportação do petróleo. O petróleo vai ser muito importante para vários locais aqui da América Latina, tá? Pode O continuar. parque industrial da região norte do país apresenta uma característica bastante particular. As indústrias ali instaladas, de origem estrangeira, produzem mercadorias variadas, utilizando peças e outros componentes comprados de suas matrizes, geralmente situadas nos Estados Unidos. Ou seja, elas recebem peças fabricadas em outros países e apenas montam o produto final. Essas indústrias recebem o nome de maquiladoras. Pode grifar isso, escrever ela aqui grande do lado. A gente já estudou um pouco dela em filosofia, mas aqui a gente volta para falar que principal parte industrial do México são as maquiladoras, que são essa espécie de montadoras que tem no México. Então, basicamente, lembra quando a gente falou de transnacional ou multinacionais em filosofia? A gente estudou também em geografia. Então, basicamente, por exemplo, digamos que o carro lá, a Ford, né? Ela tá construindo o seu carro, aí ela coloca os faróis são feitos no Vietnã, a lataria do carro foi feita na China, as rodas são feitas no outro país, deixa eu pensar. No Butão, sei lá, vários países, né? Peguei vários países, cada parte do carro foi feita em um local, e aí vai montar onde? Aí vai tudo para o México, todas as peças criadas, né, em vários locais diferentes, que normalmente tem mão de obra barata, tá? Então sai um preço bem mais em conta, e aí chega nas maquiladoras do México e eles só montam. Montam a estrutura que foi construída em vários locais, tudo bem? Isso são as maquiladoras, normalmente de indústrias estadunidenses, tá? Pode continuar, Bianca. As primeiras maquiladoras se estabeleceram no México na década de 1960. O México pretendia, dessa forma, atrair o capital estrangeiro e ampliar seu parque industrial. Foram oferecidas às empresas estrangeiras vantagens como isenção de impostos e encargos sociais mais baixos, além de facilidades para a exportação de produtos para os Estados Unidos. Outro fator que aumentava o lucro das maquiladoras são os baixos salários pagos aos trabalhadores, que praticamente não contam com benefícios sociais. Então, vocês podem grifar, por exemplo, por que eles montam lá? Você tem a questão que são oferecidos isenção de impostos, encargos sociais mais baixos, os salários são baixos, então o lucro é alto, certo? E aí ainda tem a questão de que os Estados Unidos e o México não ficam pertinho, então é fácil de transportar esses produtos para lá. Tudo bem até aqui? Próxima página. Então é uma forma aí imperialista até, né?
Quer continuar, Bianca? Eu quero. Pode ler, então. A partir de 1994, a criação do NAFTA, sigla em inglês para o Bloco Econômico, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, fez com que as maquiladoras se multiplicassem rapidamente no país, devido ao fim dos impostos cobrados sobre a circulação dos produtos entre México, Estados Unidos e Canadá, medida que barateou significativamente o custo final dos produtos. Gente, olha só. Tá vendo que o NAFTA era um bloco econômico, né? Agora não é mais esse aqui. Ele foi modificado pós-Trump, tá vendo? Aqui, 2018. Então, é uma coisa bem recente. A gente vai ler sobre isso agora, mas essa ideia era um bloco econômico de livre comércio. Então, facilitava, era mais barato, o que unia ainda mais Estados Unidos, México e Canadá, para que essas maquiladoras tivessem mais acesso ainda a seus produtos para os Estados Unidos, tá? Pode continuar? Pode. Em 2018, sob a liderança do presidente Donald Trump, os Estados Unidos declararam a transição entre o NAFTA e um bloco econômico, o USMCA, com os mesmos países membros do acordo anterior, Estados Unidos, Canadá e México, porém com o objetivo de defender os interesses estadunidenses e de seus trabalhadores, que tem diminuído os investimentos do país no Parque Industrial Mexicano. Pessoal, então esse UNSCA, né, que é esse USMCA, ele também é conhecido como NAFTA 2.0. Se você vê NAFTA 2.0, é esse acordo aqui também, tá? Basicamente, na época que lançou ele, em 2018, eu fui atrás tentando entender qual que eram as diferenças. Quando ele está falando aqui aumentar os interesses, né, dos Estados Unidos, não tinha muita coisa em português. Eu sou péssima no inglês. Então, o que eu tinha achado era que tinha a ver com o comércio do leite, alguma coisa assim, em que deveria ser comercializado o leite entre os 3 países e não mais o leite mexicano, que era até então. Então, meio que foi uma desvalorização do mercado mexicano, tá? Mas, vários anos se passaram depois disso, a gente pode recapitular, podemos até por uma hora parar para pesquisar. Ano passado, no 8º ano, eu fazia o pessoal pesquisar muita coisa. É que agora a gente não está conseguindo. Mas eu acho fundamental que vocês vão atrás, tentem descobrir. Daqui a pouco é vestibular. Se vocês não tiverem inteirado nas coisas que estão acontecendo agora, gente, não só passar rápido, como com certeza vão ter muitas perguntas de vestibular falando sobre essa fase. Porque a gente mudou, né? Mudou as formas como o mundo se relaciona, mudou as formas como a economia se estruturava. Então, é fundamental que vocês estejam à parte para, na época, você falar, eu sei o que estava acontecendo, porque eu estava lá no meio, entendeu? As pessoas, às vezes, querem viver um fato histórico, estamos vivendo. Aproveita para se inteirar, para daqui a uns anos você saber o que estava acontecendo. Não ficar perdidão. Então, a gente há mais de 6 mil indústrias. Não, você pode falar? Basicamente, então, não só o que eu estava falando, né? É que o que ele está falando aqui, vocês podem grifar isso aqui, ó, com o objetivo de defender os interesses dos Estados Unidos, esse UNSCA, né? O que tem diminuído o investimento do país no Parque Industrial Mexicano. O Trump, né? O Donald Trump, ele tem essa cultura muito. Vamos proteger a economia norte-americana no sentido assim, estadunidense, né? Os Estados Unidos precisam se fortalecer e se reestruturar. Então, por que eu vou ficar apoiando ter indústria no México, sendo que eu posso estar dando emprego pro estadunidense? Então, ele tem tentado revertir muito, né, da economia para dentro. Mas, como eu falei, né, da época que ele entrou no governo, em que ele falou muita coisa, para agora que ele está saindo, né, ou está nas próximas eleições, muita coisa mudou. Então, a gente precisa dar uma estudada como que ele reestruturou isso tudo, tá? Continua, Bia. Há mais de 6 mil indústrias maquiladoras no México, que produzem automóveis, computadores, aparelhos eletrônicos e outros produtos manufaturados para abastecer o mercado externo. Sobretudo, o estadunidense
Essas indústrias empregam aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores, segundo o INMEX, Programa do Governo Mexicano de Fortalecimento das Exportações. Obrigada. Então, aqui a gente tem, né, indústrias maquiladoras, para vocês verem, mais ou menos. Então, Baixa Califórnia, Sonora, Chihuahua, eu não sei falar esses termos, as regiões, né, ali no México. Em 2014, como a gente leu aqui, várias coisas mudaram, né, durante esse processo, até porque ele estava tentando tirar essas maquiladoras de lá. Próxima página, página 15. Gente, muito importante isso aqui. Porque aqui entra na parte da América Latina, na parte mais sul, né, da América Latina, nossos vizinhos guerrilheiros, guerrilha, narcotráfico, tudo que você conhece sobre a Colômbia, a Venezuela, a gente vai falar sobre isso nesse capítulo. É um capítulo fundamental, porque às vezes se você está em casa, seus pais estão assistindo TV, aí está assistindo jornal, e você escuta, a guerrilha na Colômbia, aí você vai ficar assim, o que é isso? Então, você vai saber. Pode ler, Bianca. Conflitos na América Latina. O subdesenvolvimento econômico e social, além de instabilidades políticas nos países latino-americanos, são motores para a concorrência de tensões internas e em áreas de fronteiras. No subcontinente, há conflitos ambientais, políticos e territoriais, além de guerrilhas armadas. Pode continuar? Gente, quem não sabe o que é guerrilha, é que faz um tempo que eu li o texto. Deixa eu pensar se eles falam sobre isso. Mas seria meio que uma estrutura. Pensa no militar, tá? Mas é um militar que não é do governo. Então ele tem armamento, ele tem uma estrutura, ele... E aí os guerrilheiros, normalmente, eles têm uma força bem armada, né? Na América Latina e na África tem muitos grupos de guerrilheiros. Normalmente esses guerrilheiros são contra o governo, mas não é só assim. Até porque vocês vão estudar agora o movimento que o guerrilheiro foi, às vezes, comprado pelo exército, depois ele lutou contra o exército, aí ele foi comprado... Lembra mercenário, quando a gente estudou essa história? Eles são pagos por quem? Eles são pagos por quem? Quem paga mais. Mas como assim? Ó, conforme a gente vai falando, eles servem? Eles são um exército armado que não é de ninguém. Normalmente, Então, eles são bem políticos. Normalmente são bem políticos, tá? Não é só político, porque existe, por exemplo, guerrilheiros do narcotráfico, mas quando a gente estudou, ou quando vocês estudarem ano que vem a história de Cuba, vocês vão ver, que eu dei agora no nono ano, né? Eita, no nono ano. A história de Cuba, a gente fala sobre os guerrilheiros em Cuba que tiraram o presidente do poder para implantar o socialismo em Cuba. Eles tinham um viés político, né? A maioria tem um viés político, mas normalmente os guerrilheiros, eles não têm bem um certo moral, entendeu? Então acontece muito crime de guerra, acontece muito sequestro e várias coisas assim. Vocês então vão ver só agora. são pessoas que querem tentar fazer a justiça do jeito deles a favor deles. Pode ser. É que aí a gente vai ter que questionar o conceito de justiça. Estão matando, sequestrando e coisando sem receber nada só para deixar o jeito que eles querem. Às vezes ele vai entrar no poder, às vezes é o objetivo dele. Por exemplo, eu estava comentando que eu assisti recentemente o filme do Senhor das Armas. Nesse filme, ele é muito violento, gente, não assiste não. Nesse filme tem uma cena que eles estão lá na África, né? E filme de guerrilha africana sempre é muito violento. E aí eles estão... Tem uma coisa que eles falam que eu achei muito interessante, muito mesmo. E ele tem muita razão. Toda vez que eles falam que um grupo guerrilheiro fala que ele é da libertação, provavelmente ele é um grupo extremamente violento e extremista. E era o caso. E aí ele é um grupo de guerrilheiros que tiram ali o líder do poder e entram no poder e ele coloca um sistema de terror, sabe, nas pessoas.
onde ele mata quem ele quiser, a hora que ele quiser. Não tem controle, sabe? Ele é a lei, porque ele tem mais armamento que todo mundo. Mas vamos lendo que vocês vão entendendo, tá? Tá. Guerrilhas e narcotráfico. A Colômbia é um país sul-americano que esteve no cenário internacional por muitos anos por conta da presença de movimentos guerrilheiros, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e o Exército Farc. de Libertação Nacional, ELN. A As Farc. Farc surgiram... Farc. Tá Não, certo? mas As tá certo. É que é um nome bem conhecido, gente. Eu sempre passava no jornal quando era mais nova. Porque esse armamento revolucionário da Colômbia, eles eram um movimento de guerrilha de narcotráfico, assim, pesado. Quase todo mundo era sequestrado por esse povo. Continua falando. Calma, vai lendo. As Farc surgiram em 1964 como uma organização político-militar. Pode grifar No isso, se entanto, ajudar a muitos entender. países... Eles tinham um viés político No entanto, militar. No entanto, muitos países, incluindo os Estados Unidos e os pertencentes à União Europeia, classificam seus membros como terroristas por criarem um poder paralelo, utilizando táticas de guerrilha como sequestro, prisões, diplomáticas e assassinatos, além de estarem ligados à produção de cocaína e o narcotráfico. Estima-se que as Farc dominavam de 15% a 20% do território colombiano, especialmente nas áreas de floresta amazônica, no sudeste do país, e nas planícies da base da Cordilheira dos Andes. Segundo o governo da Colômbia, em 2001, auge da atuação, o grupo exercia o controle armado dessas regiões e contava com um efetivo de 6.000 a 16.000 guerrilheiros, incluindo menores de idade. Nessas áreas, as Farc controlavam a produção e o tráfico de drogas e atuavam como um poder paralelo. Rapidinho. Em junho de 2000... Olha só. O que eu preciso que vocês entendam? Vocês estão falando aqui, mas por que eles fazem isso? É um grupo político-militar. Eles não queriam o poder de quem estava na liderança, eles pegarem arma e falaram, então a gente vai fazer o nosso. A Colômbia tem uma floresta extremamente densa e eles conheciam a floresta. Desde 60, olha, eles estão lá. Então, basicamente, eles se escondiam lá dentro. Gente, não tinha quem achava. E quase todo mundo que ia fazer caminhada, alguma coisa, acabava sendo sequestrado por eles. E eles eram a maior produção de cocaína da América Latina. E eles vendiam para o mundo essa cocaína. A cocaína das Farc era uma das mais vendidas do mundo. Imagina o quanto esse grupo guerrilheiro estava ganhando em dinheiro. Lucrava muito, entendeu? Porque era uma droga cara, né? Eu acho. Sei, deve ser. É uma droga cara. E... tipo, por aqui. Quê? Oi? É uma pergunta. Por que tipo, eles prendiam as pessoas, tipo, nessas zonas, assim? Por que as pessoas iam caminhar lá? Por que as pessoas iriam lá se sabendo que elas iam ser sequestradas ou mortas? Aí eu não posso te dizer o que cada uma dessas pessoas pensava. Não tem logística. Tipo Mas, assim, as pessoas... tem também, prisões e sequestros, entendeu? Eles armavam, assim. Eles eram um grupo, gente, que valia por um país. Porque, você tem 16 mil guerrilheiros. Pessoas que não têm, assim... não tem ninguém que controla eles. A não ser a estrutura em si da guerrilha, né? Mas o governo não tinha estrutura para combater. Até porque, como eu falei, eles conheciam o mato. Era só se enfiar lá, ninguém achava. Se eles não quisessem que achava. É deles virarem país. Quê? É bom ninguém dar ideia deles virarem país. Não, já mudou isso. Continua lendo aí que você vai ver o final dele. Em junho de 2016, as Farc assinaram um cessar-fogo junto ao governo da Colômbia. Em 2017, o grupo guerrilheiro anunciou o fim da luta armada, entregando seu arsenal bélico às organizações das Nações Unidas, a ONU, e fundaram um partido político, a Força Alternativa Revolucionária Comum,
com o objetivo de conquistar legalmente o poder do país. Então, como um grupo guerrilheiro, ele acabou, né? Hoje em dia não tem mais. Mas, assim, por muitos momentos, não só as Farc, mas outros comandos que tinham aí no interior, né, na nossa América Latina, ganhava a liderança desses grupos quem pagava mais. Então, às vezes um presidente queria fazer um golpe de Estado, ou uma pessoa ali era contra o governo e queria fazer um golpe de Estado e entrar no poder, pagava os guerrilheiros, eles tiravam o povo lá, entendeu? Eles obedeciam quem pagava mais, por um período. Nossa. Página 16. Do mesmo jeito, então, que eles lutavam a favor do governo em alguns momentos, eles lutavam contra. Mas eu não entendi esse acordo. Esse acordo no final. É porque assim, a ONU acaba entrando lá, né? Aqui, ó. Em 2016, eles desistem, né, da guerra declarada contra a Colômbia. O grupo deixa seu arsenal ali na ONU e tenta entrar no poder agora com o meio político, né? Então, ele não é mais a guerrilha, ele vai tentar entrar no poder mais pela eleição. Mas o que ele ganhou com isso? Dinheiro do narcotráfico. Não, tipo assim, o que eles ganharam fazendo esse acordo? Legitimidade. Você pensa, o mundo, como você leu agora há pouco, Estados Unidos, Europa, entendiam eles como terroristas. Era o mundo contra eles, entendeu? Uhum. Antes que eles acabassem entrando numa guerra mundial, eles acabaram ser legítima mais fácil, né? Então eles dispararam só. Que bom. Coloquem o nome da chamada, por favor, página 16. Na América Central, alguns países apresentam instabilidades políticas, sociais e econômicas internas. Como resultado, parte de suas populações tem refugido para países vizinhos em busca de melhores condições de vida. O Haiti sofreu os golpes militares, tendo que perseguiram opositores. Tal cenário levou à morte de militares e de habitantes locais e ocasionou uma crise política, social e econômica, especialmente pela pouca capacidade de atrair investimentos estrangeiros. No caso do Haiti, é um problema lá econômica e dos refugiados. Por quê? Tanto aconteceu um terremoto, aí aconteceu um tsunami, eu não sei qual dos dois foi primeiro, mas aconteceu logo depois do outro. Vários governantes morreram, começou uma guerra civil imensa, as pessoas não têm estrutura para viver lá, porque é fome, é miséria, as casas não foram reconstruídas, a política muito desestabilizada, né? 3 minutos, mas continua até acabar. Depois, gente, termine de ler, por favor, para a atividade avaliativa, tá? Tá. Essa situação fez com que a ONU mandasse forças de paz para lá. Em 2004, sob a coordenação do Brasil, para promover a pacificação do país. A missão internacional conseguiu promover uma transição de governos, mas a situação do Haiti ainda é delicada, pois um terremoto assolou o país em 2010, destruindo cidades inteiras e provocando a morte de mais de 300 mil pessoas. A instabilidade política e econômica, somada à catástrofe natural, levou milhares de haitianos a fugirem do país em busca de melhores condições de vida. Um dos principais destinos desses refugiados é o Brasil. Outro país latino-americano que enfrenta uma crise política e econômica é a Cuba. O país adotou o socialismo após o fim da Revolução Cubana, em 1959. Esse fator, somado aproximadamente com a União Soviética, que fornecia subsídios financeiros à maior ilha do Caribe, provocou diversos desentendimentos entre Cuba e Estados Unidos. Assim, os EUA promoveram um bloqueio econômico ao país, logo após a crise dos mísseis de 1962, com a desintegração da União Soviética em 1991. Cuba ficou isolada em termos políticos e econômicos, o que gerou sérios problemas financeiros ao país. Apesar dos avanços nas áreas sociais, especialmente saúde e educação, o isolamento fragilizou bastante a economia cubana. No caso de Cuba, por exemplo, quando eles decidiram ser um país socialista, né, pelos guerrilheiros, né, a população no geral apoiava a guerrilha porque eles sofriam muito com o presidente que era antes. E aí, quando eles implantam, quando sofre o embargo econômico, gente, o que é isso? Lembra quando a gente falou do bloqueio continental que Napoleão faz com a Inglaterra? Quem fizer acordo com a Inglaterra
vai entrar em guerra contra Napoleão, é mais ou menos o que os Estados Unidos fez. Qualquer pessoa que entrasse em acordo econômico, fizesse alguma coisa econômica com Cuba, entraria em guerra contra os Estados Unidos. Então ninguém fez. Mas por Foram quê? mais de 50 anos, porque Estados Unidos era a favor do capitalismo e a União Soviética era a favor do socialismo. Entendi. Quando ele decidiu pelo socialismo, automaticamente os Estados Unidos falou, então você está contra a gente. E quem tiver a favor dele está contra a gente também. E vai sofrer embargo também. Então, o que eles fizeram? Bloquearam a economia de Cuba. Foram mais de 50 anos, né, de uma economia que ficou estagnada, porque ninguém podia fazer comércio com Cuba. A União Soviética caiu, então mesmo quando eles estavam no poder, eles ajudavam. Quando caiu, acabou. Não tinha mais ninguém para fazer acordo com eles. Então, o país ficou meio que instabilizado, no sentido de não desenvolver mais economicamente. Como ele fala aqui mesmo, né? A educação, a saúde, uma das melhores do mundo. Mas questão de infraestrutura, de indústria, economia, caidão, porque não tinha mais acordo. Continue até acabar. Muitos cubanos tentaram fugir do país em direção aos Estados Unidos, utilizando-se de embarcações precárias. Esses refugiados passaram a ser conhecidos como balseiros. Nos últimos anos, o governo de Cuba promoveu uma abertura econômica tentando atrair investimentos estrangeiros, especialmente para o setor de turismo. Honduras é outro país em situação delicada. Uma crise política instaurou-se no país em 2009, quando o então presidente Manuel Zelaya apresentou uma proposta de revisão de constituição do país para permitir, dentre outras coisas, a reeleição presidencial. A proposta gerou